Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Miriam Leitão e Flávio Oliveira. Sim, A roda de conversa acontece em um grande auditório que possui um palco grande, elevado e diversas poltronas na plateia. Em cima do palco foram dispostas duas cadeiras intercaladas por uma mesinha que carregam copos com água e livros. A decoração do palco ao fundo é composta pelo design e tema do quarto Fli Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado esquerdo, também ao fundo do palco, se encontra um grande telão que passa a roda de conversa em questão, que está sendo filmada. E a intérprete de Libras ocupa o canto inferior direito do telão. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Miriam Leitão, uma mulher branca de cabelos ondulados, castanho claro, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traz a camiseta de botões e mangas compridas de tom marrom e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda e última pessoa sentada é Flávia Oliveira, uma mulher negra de cabelos cacheados de tom castanho que lhe estão presos em um rabo no alto da cabeça. Ela traz um vestido longo amarelo e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim as intérpretes de Libras, mulheres diferentes que trajam blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia filmada está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto Fli Itabira. Meu padrão é salto alto, mas eu saí cedo para assistir as cerimônias das crianças e não voltei mais. Que mais? Eu estou com um brinco meio de madeira, meio rústico. Meu tradicional anel de cobra, que eu tenho como um amuleto. De vez em quando ele dá sinais de que a energia foi pesada demais. Então, esse aqui é o terceiro da série, viu? E um outro com uma pedra, que agora eu não estou me lembrando qual é o nome. Unhas pintadas de marrom, porque eu pinto a unha toda semana. Faça a sua. Miga, faça a sua autodescrição. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Muito obrigada, Itabira, por nos receber. Muito obrigada, Fli Itabira. É a primeira vez que eu falo aqui, então, antes da autodescrição, já quero logo mandar esse abraço para todo mundo. Eu sou uma mulher branca. Meu marido disse que não é para dizer que eu sou velha, mas eu sou mais velha. E isso eu acho muito bom. Eu acho que significa que eu sobrevivi, né? Sou uma vencedora. Eu estou de calça jeans, de tênis branco, de uma camisa marrom, né? Uso uma pulseira. Essa pulseira é muito valiosa para mim. É uma pulseira Munduruku. Me foi colocada no braço por 3 lideranças Munduruku, depois de uma longa e profunda conversa. Uma delas era uma cacique, outra liderança era o cacique geral Munduruku, o povo do Médio Tapajós. A história que eles me contaram sobre como resistem e defendem a floresta está aqui nesse livro. Esqueci algo? Acho que não. Trago o Drummond aqui, nesse colar, mas trago o Drummond no coração desde sempre. A gente não veio aqui para contar nossas histórias. Eu comecei falando dos 30 anos em que a gente se conhece e se acompanha, porque é uma história realmente de amor, de amizade imensa, de acolhimento. E eu aproveito aqui para fazer, mais uma vez, um agradecimento público a tudo que você representa na minha vida. Mas não é nada disso que a gente veio fazer aqui. Mas, olha, eu também agradeço tudo que você representa na minha vida. Será que essa mesa vai dar certo? Já deu. Eu vim aqui avisar, senhoras e senhores, que a gente vai radicalizar. Não, a gente vai radicalizar
na ideia que está contida nessa data e que tem atravessado essa edição da FLI Itabira, né? Luto, ancestralidade, morte, vida, reconstrução. E, desde ontem, assistindo às mesas, essa ideia de luto tem tangenciado, né, atravessado muitas falas. Hoje é dia de finados, né? Finados, uma data instituída, pelo que apurei, tá? Fiz uma apuração, instituída no século X pela Igreja Católica, numa intenção de rezar pelos mortos, sobretudo pelos mortos abandonados, mortos não lembrados. E aí já contém uma primeira provocação sobre a ideia de morte não ser esquecimento, não poder ser esquecimento. Na morte se contém a lembrança de quem viveu. Uma primeira provocação. Mas também não é essa provocação que a gente vai começar a desfiar aqui. Eu e Miriam conversamos mais cedo e eu achei que valia a pena, à luz das nossas histórias de vida, de origem, vivências religiosas, inclusive, começar com essa reflexão sobre esse significado de morte. E queria trazer e compartilhar com vocês, e veja, não se trata de uma fala de proselitismo, eu não quero converter ninguém ao candomblé, é sobre apresentar uma mitologia, né, uma história mítica em relação à morte, que depois vai fundamentar ritos religiosos, mas que, na essência, é o que você pode chamar de mito, lenda, itãs, significados, mitologias, histórias fantásticas, podemos chamar do que quiser. Mas eu queria, hoje, no dia de finados, compartilhar a história da morte, de como surge a morte na mitologia africana e iorubá. Na origem, não existia a morte. Oxalá criava os humanos a partir do barro primordial, que é o elemento consagrado a Nanã. Nanã é uma orixá feminina, responsável ou que domina os pântanos, a lama. E Nanã emprestava, cedia para Oxalá o barro, que foi a matéria-prima perfeita para moldar os humanos. Eu não vou trazer os mitos de Oxalá sobre quais foram... Tá, vamos ficar aqui vamos focar em Nanã. Bom, Oxalá moldava esses corpos, sobretudo as cabeças, e levava o sopro de vida. E eles vinham para o Aie, que é esse plano. Não existia morte. As pessoas conviviam e conviviam e conviviam e conviviam. E começou a faltar barro. O barro chegaria ao fim, o barro primordial. Então, Olodumare convida os orixás para pensar uma solução. Olha, é isso, escassez, né? Ou vai dar inflação, né, Miriam? Ou vai dar inflação, ou a gente tem que arrumar oferta de barro. Olha eu botando a economia no mito iorubá. Ainda bem que não tem pecado na minha fé, né, gente? Bom, os orixás não apresentam nenhuma solução. Todo mundo recua. E aparece uma solução que o Olodumare apresenta, que é o Deus maior, de se criar um ciclo. Então, a vida terá de ser interrompida. Iku é um orixá que se apresenta, porque nenhum dos outros orixás aceita assumir esse papel de interromper a vida, e Iku é o orixá que se apresenta para fazer isso.
ele é abençoado por essa coragem, pela coragem de se dispor a assumir essa função de pôr fim ou de inaugurar o ciclo de fim de vida, né? O ciclo de vida e morte. Diariamente, Iku vem ao Aie para retirar o sopro de vida e restituir esses seres humanos ao barro primordial. Nanã, que é dona do barro, chora ao ver os humanos retornando, porque entende os sofrimentos de quem convive, de quem conviveu, dos amigos, da família, na relevância desses humanos destituídos do sopro vital. E quando chora, molha o barro primordial e permite, portanto, a criação de outros seres humanos. É esse o ciclo. E, a partir desse ciclo, instituído por Olodumare, com a ajuda de Iku, com o barro de Nanã, a vida não tem mais limite. Ela passa a existir sempre, porque o barro vem de volta. Essa história eu tirei de uma escrita do Luiz Antônio Simas, historiador, escritor, aniversariante de 2 de novembro, do Dia de Finados. Então, também aproveito para homenagear esse amigo e convidar, a partir dessa reflexão iorubá, da gente pensar em ciclos de morte, de renascimento, de restituição, de vitalidade. E vou passar para a Miriam trazer uma outra perspectiva de entendimento de morte e vida neste Dia de Finados. Então, eu trago a perspectiva cristã, mais especificamente protestante. Todo mundo fala muito dos evangélicos, mas os protestantes, quando fala protestante, é o grupo que cindiu da Igreja Católica em 1517, no dia 31 de outubro, quando Martinho Lutero colocou 95 razões pelas quais ele discordava daquele momento da Igreja Católica. Quero respeitar todos os católicos presentes, né, e dizer que eu sou uma cristã, e queria contar para vocês como os protestantes entendem e fazem o ritual dessa passagem, né, que os cristãos entendem que é para a vida eterna, que é o seguinte: os católicos normalmente fazem a missa de corpo presente, depois rezam por aquela alma, mas os protestantes não. Eles entendem que é o momento da morte, o momento, aquela cerimônia que se faz, é uma celebração da vida. Então, normalmente chama-se culto de ação de graças pela vida. Então, agradece-se a Deus por aquela vida ter estado entre nós. É um agradecimento. E a ideia não é que você possa interceder em favor dessa pessoa. Essa pessoa responderá, então, por seus atos, toda a sua fé e toda a ideia. Tem uma diferença que houve em 1517, uma discussão muito intensa entre as duas alas cristãs, é que se vai ao céu pelas obras ou pela fé. Mas está lá em Paulo, pela fé sois justificados. Então, é fé, é a fé que leva. E aí fala assim, mas as obras não valem nada? Não, quem tem fé faz as obras, né? Faz o que... Essa é a visão. Mas eu queria dizer para vocês, contar aqui, compartilhar com vocês, com quem não sabe, eu estou em luto. Eu vivo um luto recente da minha irmã amada, a minha irmã Beth, que é a minha irmã mais velha, e ela era 8 anos mais velha do que eu,
e a gente era tipo gêmea, grudada na vida, ao longo da vida. Então, foi... E ela nos ensinou, Flávia, a viver, porque ela é a mais velha, e nos ensinou a morrer. Morreu, ela viveu durante 6 anos com um câncer, e ela venceu esse câncer porque os médicos, no início, falavam que ela tinha 11 meses de vida, e ela viveu 6 anos. E ela preparou a morte dela, ela falava sobre a morte dela com muita naturalidade, sabe? Ela falava, eu preciso um pouco me desapegar aqui, porque, assim, preciso focar ali em Jesus Cristo, porque para lá que eu estou indo, é para lá que eu vou. E ela falava dessas coisas com naturalidade. Não que ela não quisesse viver, ela queria viver cada dia mais. E o meu pai era um pastor presbiteriano. E ele, várias vezes, eu o vi fazendo o culto de despedida, esse culto de ação de graças, e era sempre muito lindo, porque mesmo ele conhecia toda a comunidade. Então, ao falar, ele falava da vida inteira da pessoa. Então, era muito bonito falar. Um dia, lhe coube a duríssima tarefa de enterrar a mulher que ele amava. E eu pensava assim, ele não vai ser capaz. E ele fez um culto belíssimo de despedida da minha mãe, Mariana. E um dia, quando ele morreu, o meu tio, Natan Nael, que também era um pastor presbiteriano, eram 3 pastores presbiterianos, uma história muito bonita, que nem dá para contar, mas só para resumir, só para dar o lead, eram 3 meninos não brancos, os únicos não brancos numa escola de brancos e da elite. Eles trabalhavam na limpeza para ter o direito de estudar. E eles se tornaram grandes pastores e falavam muito bem. O tio Natan chegou arrasado, eu pensei, ele não vai conseguir fazer nada, sabe? Ele chegou amparado, entrou na igreja amparado. Entrou e falou assim, na hora que ele tinha que falar, ele levantou e falou assim, esse homem sonhou, convém sonhar. E começou a contar a vida dele. Esse homem sonhou, convém sonhar. E ele sonhava muitas coisas. Sonhava muito, era um grande sonhador, o meu pai Uriel. E a Beth resolveu, ela era uma revolucionária, ela resolveu mudar todo o rito da morte. E ela fez o seguinte, não teve enterro. Não teve enterro. Ela doou o seu corpo, doou os órgãos que pudessem ser utilizados e doou o corpo para estudo. Ela foi professora da UFMG, ela foi, enfim, uma produtora de políticas públicas, liderança, implantadora de políticas públicas. Mas ela foi professora da UFMG. Ela doou o corpo para estudos na UFMG. E ela é capaz de falar assim, eles vão aprender muita coisa, porque eu fiz aquela operação no cérebro, e eles vão poder usar, porque estudar bastante aquela operação no cérebro. Ela falava com naturalidade. E falou, eu não quero, eu não vou ter enterro, então é o seguinte, vocês vão fazer, de que forma vai ser a despedida? Eu quero um culto na igreja luterana, ela era luterana, e depois uma festa. Então, foi uma celebração da vida radical, como a Beth gostava que fosse. Ela gostava de tudo profundamente. E então, a gente se reuniu num quintal lindo de uma amiga dela, debaixo de uma árvore, colocamos várias coisas dela, colocamos, inclusive, uma carta que o Lula mandou para as filhas dela, porque a Beth tinha trabalhado no governo Lula, com o Nilmário, na área de direitos humanos, e ele mandou uma carta muito bonita em que dizia para Mel e Luli, tenham orgulho da sua avó. E a gente botou flores, eu botei uns textos, botou várias matérias que saíram sobre ela, sobre a Bolsa Escola, e nós cantamos muito, nós nos abraçamos muito, meus irmãos tocaram muito, e a gente cantou, e a gente chorou, e a gente se abraçou, e foi uma tarde inteira de uma linda celebração da vida,
vocês devem estar pensando, o que foi que essas duas vieram fazer aqui? Lembrar que é dia de finados, e uma começa dizendo que está em luto, é para dizer para vocês que é a vida que recomeça. Porque o poeta nos ensinou as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. A Beth, que eu tanto amo, ela vive em mim. Ela vive no Vladimir, que ela pegou nos braços e cuidou, nos momentos difíceis da minha vida. Ela vive no Mateus, que a viu dar o último suspiro. Ela vive. Os nossos mais velhos, que já se foram, os nossos amados que se foram, eles vivem em nós. Nós somos um pouco loucas, sim. Mas eu acho que a gente estava precisando ter essa conversa. Nós duas e a gente com Itabira. Porque esse assunto está rondando, né? Então, bora tratar de ciclos de morte e renovação e renascimento, e aí extrapolar as nossas dores, os nossos ciclos. Eu vivi um luto também intenso, ainda vivo, de uma amiga querida que partiu e que a gente tinha muita esperança que ela sobrevivesse a uma leucemia. Semana passada noticiamos o suicídio assistido do Antônio Cícero, né? Com uma ideia muito concreta, quando se é poeta, filósofo, e se tem a consciência de que se vai perder a palavra, né? A possibilidade de compreensão de leitura, de reconhecimento das pessoas, de escrita, ainda que o corpo esteja vivo, o que é vida e o que é morte. E eu acho que a gente pode extrapolar essa ideia do ciclo, das coisas que crescem, ascendem, descendem, desaparecem, ressurgem, para a política, como Sérgio, Bianca e Débora falaram, para o meio ambiente, para o enfrentamento à crise ambiental, para toda e qualquer, para a economia, né? Não há mal que sempre dure, né? E aí eu queria puxar um pouco a nossa conversa para a Amazônia na Encruzilhada, porque o meio ambiente vive nesse momento, né? A fotografia é uma fotografia de quase morte, de encaminhamento para a morte. E, no entanto, isso pode significar a inflexão para uma nova possibilidade de vida. Silvana, na mesa, 2 mesas atrás, falava de rios que foram ressuscitados a partir de projetos pedagógicos de educação. Significa que não necessariamente a morte é uma experiência definitiva, essa ideia, né, de morte, de desaparecimento, de fechamento de ciclos ou de reinício de ciclos. Então, queria te ouvir sobre meio ambiente, sobre a Amazônia, à luz dessa perspectiva de uma inflexão para a vida. Viu? A gente não vai estar falando só de morte, estamos falando de vida também. Isso encaixa-se perfeitamente nisso que a gente está conversando. Esse livro, o subtítulo é O Poder da Destruição e o Tempo das Possibilidades. É a luta da morte à vida. Essa é a luta travada na Amazônia nesse momento. É um território em disputa. E, nesse momento, se trava essa luta de vida e morte. E, quando eu estou falando isso, eu não estou falando de coisas abstratas. Eu vejo quem está lutando e quem está destruindo, em reportagens que eu fui fazer e que estão nesse livro. Esse livro fala de toda a força, de todo o poder, de toda a preciosidade que é a Amazônia. A Amazônia é uma preciosidade tão impressionante, e, ao mesmo tempo, ela é tão frágil,
ela é tão imensa e tão forte, tão frágil, tudo é muito grande. Para vocês terem uma ideia, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ela joga no mar 1/4, 20% de toda a água que é jogada nos oceanos por todos os rios do mundo, e nós estamos vendo os rios secarem. Eles pareciam eternos. Quem já viu o Rio Negro, imenso, quem enfrentou uma tempestade no Rio Negro, eu enfrentei, eu e Sérgio, parecia que era o mundo inteiro, era o Rio Negro. E quando se vê o Rio Negro pequeno, eu não consigo nem entender. Então, na Amazônia se trava uma luta do planeta, entre vida e morte, entre o poder da destruição e o tempo das possibilidades. Esse livro eu trago, Flávia, dados, informação, como o nosso jornalismo, que sempre foi muito de dados, né? A gente busca informação, dados, sustenta cada... Quando tudo era mato, né? Quando tudo era mato. Não tinha o nome de jornalismo de dados, mas a gente já fazia jornalismo de dados. O batismo foi posterior. Aliás, a gente chegou em muitos outros matos. Então, eu coloco muita informação, mas não é uma sucessão de números, é uma sucessão de coisas que têm significado. Por que aquele número está ali? Ele só está ali para ajudar a sustentar a compreensão. Eu não fui falar disso sozinha, eu chamei as vozes todas de pessoas de áreas mais diversas que estudam, vivem, sofrem, lutam pela Amazônia. Eu fui ouvir também quem destrói a Amazônia. Eu trouxe vozes aqui. E depois eu comecei a escrever em plena pandemia, quando nós vivíamos também outras lutas de vida e morte, pela democracia, pela vida mesmo. E eu comecei a escrever, eu pensei assim, como é que a gente pode fazer assim, uma coisa bem difícil, da Gávea, presa na Gávea, escrever sobre a Amazônia? É isso, mais ou menos uma tarefa assim, impossível. E eu comecei a escrever lá, ouvindo por online todo mundo que eu podia ouvir, inclusive indígenas, eu consegui ouvir online indígenas na fronteira, indígenas da fronteira, eu consegui ouvir num cal. E aí, depois, eu tive essa reunião pessoal com os Munduruku, que também vivem uma luta de vida e morte, da sua vida, do seu modo de vida, dos seus valores. A Belo Monte não nos atinge diretamente, outros atingem Telespires, mas eles lutaram contra Belo Monte, e teve uma dessas hidrelétricas que destruiu um dos seus cemitérios. Eles pegaram parte de todos os artefatos que encontraram e levaram para o museu. Um dia eles foram lá à noite e pegaram e levaram de volta para as suas aldeias. Os Mundurucus são incríveis. E outros também povos que me ensinaram muito, um povo que me ensinou muito foi os Auaguajá, que nem falam português, e que eu visitei junto com Sebastião Salgado. Então, essas histórias estão todas aqui. São histórias de viagens que eu tinha feito à Amazônia, estudos novos que eu fiz, entrevistas novas que eu fiz com gente de todas as áreas, de policial, promotor, climatologista, biólogo. Imagine que eu peguei todo mundo que estava olhando por ângulo diverso da Amazônia e trouxe e coloquei aqui. E fui fazer depois uma viagem. Fiz uma viagem uma viagem entre Marabá e São Félix do Xingu, de carro, e fui para São Félix, e lá eu encontrei pessoas incríveis, mulheres maravilhosas, lutando pela Amazônia, cercado de risco de todos os lados. E aí eu perguntei para a dona Josefa: a senhora não tem medo de lutar contra esses grandes proprietários? E ela falou assim: se a natureza morre, nós morremos. Então, medo eu tenho de não fazer nada. Então, são essas histórias que eu trago também, histórias de jornalismo, nesse livro, mas ele fala exatamente com o que nós estamos falando aqui, que é a reconstrução. Hoje se fala na Amazônia em restauração, não é reflorestamento, restauração. E a restauração da Amazônia
é possível nas áreas destruídas, ainda é possível lutar. Não é que a gente tenha muito tempo, mas a gente ainda tem tempo de se fortalecer e se ligar a todos aqueles que lutam pela vida da Amazônia. Eles estão precisando de reforços. Eu quero puxar, já que a gente falou de... Não, pera lá. Ela está virando... Não, eu ia... Deixa só um pouquinho, ela pega, vira chefe. Aí, era o seguinte... Pois é, mas eu queria fazer uma outra inflexão. Esse festival tem um tema, né? Nós já falamos de amor, né? Um pouco, né? E falamos de literatura, um pouco, e falamos muito pouco de ancestralidade. E eu queria dizer para vocês que eu conheci a mãe da Flávia, uma mulher maravilhosa, uma mulher forte, que tem uma história muito bonita. E eu queria que ela contasse um pouco a trajetória da Dona Ana, porque ela é uma mulher que veio construindo a vida de uma forma muito maravilhosa e nos deu de presente ao Brasil a Flávia Oliveira, que tem sido uma voz de tantas vozes, tem sido uma voz tão forte, tão forte. Eu fico muito impressionada com a Flávia, porque a Flávia não para de crescer. Ela cresce, 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 e eu olho de novo, ela cresceu mais um pouco. E, então, um respeito muito grande por aquela menina que eu vi chegar na redação, né? Há 30 anos atrás. E eu olhei e falei, nossa, tem uma coisa, tem um brilho, tem uma força, tem uma coisa nessa menina. E aí, mas a sua mãe, que te marcou tão profundamente, eu acho importante, num festival de ancestralidade, você falar da sua mãe. Eita! Eu falo bastante da minha mãe, porque ela é, de fato, a figura central para a existência e para a experiência, inclusive, de sucesso, né, enxergado dessa pessoa chamada Flávia Oliveira. Aliás, Oliveira é o sobrenome da minha mãe, né? É o meu sobrenome materno, que eu abracei, e aí vou até aproveitar e contar dentro disso, né, uma história que tem a ver com ancestralidade, com nome, com herança. O meu último nome é Fraga, é o nome do meu pai. Quem acompanha minimamente a minha vida sabe que o meu pai foi embora quando eu tinha 7 para 8 anos, e eu fui criada pela minha mãe. Minha mãe é uma mulher negra, nascida no Recôncavo Baiano, negra retinta, nascida no Recôncavo Baiano, na cidade histórica de Cachoeira. Então, a gente brinca que a gente é recôncavo, e desculpa quem não pode ser reconvexo. Eu duplamente recôncavo, porque tem o recôncavo da Guanabara, né? E os subúrbios do Rio, da região metropolitana, estão ligadas, fazem parte desse recôncavo da Guanabara. Então, recôncavo ao quadrado, presente aqui. A minha mãe cresceu numa família de 13 filhos, em que a possibilidade de educação foi dada, de escolarização, foi dada ao irmão mais velho, o primogênito, o varão. Ela gostaria muito de ter estudado. Esse é um dado importante, porque ela sempre sonhou com a educação, e eu acabei sendo a projeção da escolarização que ela não pôde ter. Ela estudou até o 5º ano, mas lia muito, antigamente 5º ano primário, anos 30, estamos falando dos anos 30, 40 do século XX, anos 40, né, quando ela entrou na escola. Ela tinha uma recomendação para ir para o ginásio, mas o meu avô escolheu o filho mais velho. Então, aí já tem uma travessia de gênero, que hoje as meninas, as mulheres são mais escolarizadas, em média, mas não foi sempre assim, né? Isso tem sido dito. Minha avó e minhas tias migraram para o Rio de Janeiro, no fim dos anos 50 para os anos 60, muitas das tias para fazer trabalho doméstico.
a minha mãe, para serem empregadas domésticas, a minha mãe, na Bahia, trabalhava como serventuária da Justiça. E o meu nome foi escolhido a partir daí. Havia uma juíza que ela acompanhava, não deviam ser muito comuns as juízas, nos anos 50 do século XX, na Bahia, em Salvador ou no Recôncavo, e essa juíza chamava Flávia. E ela disse que, se ela tivesse uma filha, se chamaria Flávia, a partir dessa... Então, é um segundo dado sobre uma projeção aspiracional de educação, de autonomia. Minha mãe acabou vindo, em 1960, para o Rio de Janeiro. Ela sentia muita falta da mãe e das irmãs. No Rio, ela conheceu meu pai e trabalhava como escriturária, datilógrafa, auxiliar de escritório. Nunca teve uma renda superior a 2 salários mínimos. Bom, quando eu nasci, ela projetou em mim, a Flávia, né? A Flávia nasceu, e ela projetou em mim toda esse desejo de escolarização. Ela era muito severa ao ponto de eu achar que ela não gostava muito de mim, porque ela me pressionava muito a estudar. Ela era extremamente insatisfeita com qualquer nota baixa, mediana, e eu sempre me senti, e até hoje me sinto, muito cobrada e pressionada. Eu acho que trabalho muito, pesquiso muito, sou muito obcecada na relação com a profissão, também em razão dessa tatuagem, né, que eu guardo. Mas o fato é que, tendo sido produto da escola pública gratuita, e por isso sou uma militante da educação pública e gratuita, eu estudei... Obrigada. Eu estudei em escola municipal, eu fiz o ensino médio, que antigamente era 2º grau, numa escola federal, a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Foi assim que eu entrei na matemática e no jornalismo econômico depois, e estudei na Universidade Federal Fluminense. Então, é uma história ancorada na educação pública. Foi a partir da ambição, do desejo, do sonho, da projeção dessa mulher. Então, eu digo que eu não chegaria a lugar algum se não fosse o esforço, o investimento, a pressão, né, da dona Ana, da minha mãe. E ela me deixou subitamente, né, aos 76 anos, a Miriam sabe disso. Eu esperava uma longa experiência de cuidados com a minha mãe, e a minha mãe me poupou disso. Ela me poupou de precisar vê-la se deteriorar, se desintegrar com uma doença, por exemplo, coisas que aconteceram com tias minhas. Ela morreu como ela vivia, ela chegava lá em casa e ela saía, a gente não sabia a hora que ela chegava, nem a hora que ela saía. E ela tinha uma profunda admiração pela profissão que eu escolhi, o jornalismo. E, quando morreu, ela fazia a Universidade da Terceira Idade, né, na UERJ, e ela estava fazendo uma cadeira de introdução ao jornalismo. E ela dizia, eu quero entender um pouco o que você faz. Aí ela ficava analisando as reportagens, tinha uma matéria sobre dengue que ela estava escrevendo. Eu achei que ela ia ter muita história escrita, porque ela escrevia muito bem e lia muito bem. E, para mim, foi muito surpreendente que ela morreu subitamente e não tinha nada escrito, rigorosamente nada. Então, eu me ocupo muito no exercício ancestral de preservação da memória, que eu sei que você também exerce, porque você escreveu uma revista inteira sobre o centenário da sua mãe, né? Em registrar as histórias, os ditados, trazer a memória e apresentar isso para minha filha e para o meu neto. Quando a Isabela fez 18 anos, ela que nasceu sem o Fraga, Clara está aqui, e ontem a gente lembrava dessa história. Ela me cobrou a vida inteira, até os 18, que ela não era Oliveira, e eu era, né?
E aos 18 anos eu presenteei a minha filha com essa ação na justiça de troca de nome. E ela escreveu uma carta muito bonita, minha mãe já tinha morrido, de próprio punho, para o Tribunal de Justiça, para a juíza responsável, reivindicando esse nome Oliveira e dizendo que ela queria ter o nome dessa avó, que era uma figura central na nossa história. Minha mãe me ajudou muito na criação da minha filha, e não daquele avô distante que emprestava o nome, mas não significava nada. A partir daí, nós somos Oliveiras. Isabela tem, inclusive, uma tatuagem de um ramo de oliveira. E essa também é uma forma de reverenciar, de honrar essa ancestralidade. A minha mãe não deixou nada escrito, eu não tenho nenhum livro escrito, eu acho que ainda vou ter, mas é uma história de linhagem feminina ancorada na oralidade, e na oralidade transmitida pelas mulheres. A comunicação, me parece que também entra na minha vida a partir dessa ideia de transmissão de conhecimento, de sabedoria e de história pela voz de mulheres negras. Vocês precisavam ver. A mãe dela era uma mulher linda, maravilhosa, forte. Você olhava no olho, via ali uma força enorme. Fazendo só uma correção, não foi no centenário da minha mãe. Minha mãe morreu muito jovem, com 64 anos. Quando ela faria 80 anos, 80 anos, ela vai fazer, na verdade, ela faria, o centenário dela é 2025. Antecipei. Furo de reportagem. Furo de reportagem. E aí, o nome dela era Mariana Ingert Millert, de Azevedo. E eu acho importante dizer, porque assim, eu fiz uma... É o seguinte, a gente pensou, se ela ia fazer 80 anos, o que nós vamos fazer? Vamos ficar chorando ou vamos fazer alguma coisa a respeito? Vamos fazer alguma coisa a respeito, vamos fazer uma festa. E fizemos uma festa em Caratinga, onde eu nasci, onde ela viveu. Ela nasceu no Espírito Santo, na verdade. Meu pai nasceu no Nordeste, em Pernambuco. Então, eu peguei e resolvi fazer o que eu sei fazer. Vou entrevistar todos os meus irmãos sobre o que eles lembram, que lembrança eles têm. E aí fui entrevistando e descobri uma coisa. Todos os 12 filhos da Mariana achavam que eram especial para ela. Eu não estava sozinha. Não era só eu que era especial para ela. Todo mundo era especial. Como uma mãe consegue fazer 12 pessoas se sentirem especiais? Esse é o milagre da minha mãe. E eu tenho a sensação que assim, nesse Brasil da Casa Grande e Senzala, talvez eu tenha nascido exatamente no meio do caminho. Porque eu tenho uma avó preta e uma avó branca. Uma avó chamada Sinhá, que era a avó branca, a mãe da minha mãe. Ela chamava Norvinda, mas todo mundo chamava de Sinhá. Ela foi fazendeira, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela ia para leilão de gado, só homem e ela mulher. Ela se separou do marido, que era um maravilhoso, meu avô, e foi tocar a vida, tocar a fazenda e muitos filhos dela criar. E minha avó, que eu não conheci, a mãe do meu pai, tem um nome que os negros davam muito para os seus filhos, que é Liberata. Liberata. Tem, inclusive, uma famosa ação de liberdade, que é entrar na justiça pedindo para ser libertado. Né? Ação de liberdade era um recurso jurídico que escravizados faziam para tentar a liberdade, e que a mulher se chamava Liberata. Por isso que o livro da Keila Greensberg sobre esse assunto chama-se Liberata, Ações de Liberdade. Então, a gente tentou já saber, e a Beth tentava muito buscar as origens dessa avó Liberata, para saber em que ponto da estrada dessa ancestralidade nova havia um escravizado. Mas houve um escravizado. Então, eu estou no meio desse caminho. A minha ancestralidade é isso, é Brasil.
eu quero, aproveitando que quando você falou da minha mãe, não era isso que eu estava pensando em falar, mas tudo bem, ela sempre se apresenta de alguma forma, assim, e dessa vez fez pela Miriam. Mas é que você tinha trazido a reflexão sobre a Amazônia, sobre povos indígenas, né, sobre essa resistência, e eu queria rapidamente também falar sobre essa experiência negra, né, do povo preto no Brasil, também de morte e restauração, morte e teimosia mesmo, né, em permanência. E talvez o exemplo, num país que foi forjado para aniquilar vidas negras, é um milagre, né? Tem aqui uma mulher preta falando de ancestralidade, né? Num evento literário, nas Minas Gerais, tem muitas camadas de significados, né? Usando a palavra, se comunicando nessa língua. Eu fiz uma pesquisa, inclusive, de linhagem materna, e a nossa ancestralidade é de uma etnia onde hoje é a Guiné-Bissau, povo balanta, a nossa ancestral feminina mais antiga. Então, primeiro, essa ideia de, mesmo diante de um projeto de extermínio, o compromisso do povo preto, da população afro-brasileira com a vida, né? A gente continuou lutando pela vida, em várias dimensões. Você mencionou as ações de liberdade, então teve do formal, mas também do simbólico, em relação a contribuições já citadas aqui, por exemplo, com a nova língua, com a língua aprendida, com a língua portuguesa, com tradições culturais, religiosas, gastronômicas, de cuidados, de efetivamente se reproduzir, né, deixar nascer e forjar tecnologias, estruturas, modos de vida de continuar existindo. Então, Quilombo é esse exemplo, né? A fuga e a instalação em territórios supostamente seguros, quase sempre platôs de altos de montanhas, que permite uma observação. Permite só uma introdução. Minas Gerais foi o estado onde houve mais quilombos. Era mais fácil fugir das minas do que das plantações, porque eles iam com suas bateias pelo rio e iam embora. É isso. Então, eu acho importante a gente, na reflexão sobre resistência, morte, renascimento e restauração, a ideia o compromisso inegociável desse povo preto sequestrado de África com permanecer vivo, permanecer existindo nesse território. E talvez a experiência mais recente, se a gente fizer uma viagem no tempo para cá, né, a gente ainda vive sob o fantasma do extermínio, a partir da violência policial, a partir das más condições de vida, do racismo ambiental, de todas essas dimensões que afetam essencialmente a população mais pobre, e no Brasil os mais pobres são pretos. E eu queria trazer a experiência do movimento de mães de vítimas, que é a violência mais extrema e que, essencialmente, o movimento de mães de vítimas por justiça é um movimento pelo direito à vida de outros filhos. E o exemplo mais recente foi esse julgamento do caso Marielle, né? O Matheus ontem falou do Bruno e do Dom, e alguns crimes ganham uma carga simbólica e um peso muito grande, histórico, pelo que eles são capazes de desvendar sobre aquela sociedade, ou o que eles são capazes de oferecer em termos de
possibilidade de esperança. E aí, a elucidação e todo esse processo longo, né, de um tempo que não é do nosso desejo, mas que foi o tempo possível para se fazer a justiça possível, nos ensinou muito, né, sobre o que é o Rio de Janeiro, que são as conexões com o crime, com a política, com a polícia, com a impunidade, com a obstrução de justiça, mas também com, de novo, o compromisso de permanência, de existência, de justiça, de direito à vida das pessoas pretas. Então, foi uma enorme injeção de ânimo, de esperança e de promessa de vida nessa antevéspera do dia em memória e celebração e agradecimento pela existência dos que vieram antes. A gente tem mais 5 minutos. E eu queria falar de uma outra... eu queria falar de uma outra coisa que a gente fez juntas, né? A gente fez um caderno chamado A Cor do Brasil. Nós estamos em novembro, mês da consciência negra. E a gente fez em 2003, quando começaram as conversas, a gente estava no primeiro pelotão que saiu defendendo as cotas raciais. E eu e Débora, Débora e Flávia. A Débora a gente trabalhava junto e eu fui escrevendo Jornal Globo. No Jornal Globo. E a linha editorial era contra as cotas de todos os jornais do Brasil. E aí nós éramos a favor das cotas e a gente fazia matéria, a gente fazia coluna, a gente fazia coisas que dizia que não, as cotas precisavam ser aprovadas, sim, precisavam ser aprovadas. E a gente foi muito desafiado, muito criticado, que história é essa, como assim? E isso foi muito importante para mim, porque eu tive muitos privilégios. Eu fui atrás de Abdias Nascimento, eu fui atrás de Januário Garcia, que é um fotógrafo maravilhoso, tinha fotografado todo o movimento negro dos anos 70. Eu fui me informar. Eu estava a favor das cotas porque eu achava que, evidente, por que não? Nós vamos fazer as universidades públicas atenderem quem está discriminado, quem tem menos possibilidade de entrar. E isso me permitiu uma longa discussão, muitas conversas, nós conversávamos bastante, e nós fizemos um caderno que está fazendo esse ano 21 anos neste novembro. O caderno foi... Outro dia eu encontrei a diretora do Arquivo Nacional, e ela falou, eu tirava cópia para mostrar para as pessoas o caderno. E por que eu resolvi falar disso? Porque, na verdade, hoje, nesse dia que ficou tão marcado com esse peso do Dia de Finados, na verdade, nós queremos falar de restauração, de reconstrução, de morte, mas de vida, de quantas Marielles surgiram após a Marielle. A gente nunca queria ter perdido a Marielle, nunca queria ter perdido a Marielle. A gente nunca queria ter que lutar por cotas, tinha que ser natural após a escravidão, destruir a obra da escravidão, mas o Brasil ainda carrega isso na nossa vida presente. E, portanto, as cotas... E, a partir das cotas, a conversa começou a ficar tão mais interessante no Brasil. Nossa. O Brasil ficou tão mais interessante. O Brasil ficou a cara do Brasil. Cada vez mais a cara do Brasil. Obrigada. Olha, eu acho que a gente tem mais 3 minutos. E não dá... Não são meus, não, porque não dá para a gente... terminar essa conversa sem trazer uma dimensão da política, também neste 2024. São os 60 anos, né, do golpe militar. A democracia brasileira se equilibra, né, ou se equilibrou, correu muito risco de despencar da corda bamba, não está totalmente livre de despencar. Então, eu acho muito importante, Miriam, te ouvir em relação a também essa experiência. Você começou dizendo que
velha ou idosa, e que bom que você pôde envelhecer. E eu sou também uma militante da longevidade, eu quero envelhecer. Eu acho absolutamente fundamental, eu não aceito existências abreviadas, como foi a existência de Marielle, nem do ponto de vista religioso, né? Tem uma fé que celebra os anciãos, celebra a ancestralidade. E você viveu essa experiência. Você poderia não estar aqui, poderia ter tido a existência abreviada. E, no entanto, enfrentou essa experiência de quase morte e restaurou-se numa grande jornalista, num grande exemplo. A maior jornalista do Brasil é Miriam Leitão, tem 2 filhos, tem netos. Você é homenageada aqui. Eu já estou antecipando até a homenagem, mas isso é verdade. E eu queria que esses minutos finais fossem dedicados a esse compromisso, que também é com a vida, né? No limite, com a sua própria vida, mas com a vida da democracia, do acesso a direitos nesse país a partir do ativismo, da militância política e jornalística. Então, em poucos minutos, sim, eu podia ter morrido, isso era concreto, não era não estou fazendo drama. Teve várias vezes, e uma vez foi realmente uma arma na cabeça e alguém que falava, eu posso te matar. E eu sabia que ele podia, então eu disse, sim, você pode, mas não para provocar, era para dizer que ele tinha todo o poder e eu não tinha nenhum. Estava dentro de um quartel do Exército, ele era um policial, ele era um militar, e ele dizia, eu posso te matar. E eu olhei para os olhos dele e pensei, eu só tenho a minha força. Eu olhei para os olhos dele e os olhos eram azuis, e eu disse, você pode. Então, teve realmente ali, teve vários momentos. Se eu não estivesse aqui, Vladimir, que está aqui, não estaria aqui. Matheus também, você não estava, não. Mas o Vladimir, naquele momento, eu estava grávida, né? Eu tinha 19 anos. Então, teve esses momentos extremos. E eu passei muitos anos sem falar disso, até o dia que eu entendi que falar disso, Flávia, é importante, principalmente porque a democracia está sob ataque. E viveu riscos enormes, e os riscos não acabaram. Então, Dona Democracia sabe que pode contar comigo, que ela pedir, inclusive, falar disso. Não é? Então, muito obrigada. Então, quando a gente fala dessa dor, que não, a minha foi até pequena, perto de tantos outros que viveram coisas muito piores, e outras pessoas que nunca mais voltaram, eu entendi que eu também tinha que falar pelos que nunca voltaram. Eu precisava falar. Eu entendi, Flávia, um determinado momento, que eu não estava me colocando, quando eu falava, como vítima, mas como testemunha. Eu fui testemunha que o Exército Brasileiro torturou. Eu fui testemunha no meu próprio corpo que a tortura existiu. E durante muitos anos recentes, se negou a tortura, ou se cultuou a tortura. Eles deviam até escolher se cultua ou se comemora a tortura ou se nega a tortura. Mas eles negam que tenha existido, e muita gente, nesse tempo das mentiras, pode ficar com essa impressão. Eu preciso dizer, eu, mais velha, preciso contar para vocês que, sim, no Brasil, houve um tempo terrível da ditadura e que teve momentos dramáticos. Então, teve um momento, por exemplo, eu saí da prisão, eu tinha 39 quilos, eu tinha emagreci muito na prisão, grávida, de 4 meses, e eu fiquei pouco tempo na prisão, fiquei menos de 3 meses. A recuperação toda dessa história o Matheus fez no Em Nome dos Pais. E, ao sair, eu tinha
o regime contra mim era uma enquadrada na Lei de Segurança Nacional, aos 19 anos, com 39 quilos, e um filho para criar. Essa minha irmã, Beth, que eu perdi, da qual estou de luto, ela me amparou de uma forma muito poderosa, minha família toda me apoiou, mas ela me segurou pela mão. E teve um dia muito importante nas nossas vidas, que foi o dia que eu ia ser julgada. Né? Então, a criminosa, que, no caso, ia ser julgada na primeira auditoria da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Eu morava no Espírito Santo e eu fui a Belo Horizonte e entreguei o Vladimir com 1 ano para a Beth. E isso marcou... a gente já era amiga desde a infância, desde que eu me entendi por gente, mas esse momento marcou a nossa união para sempre, porque eu disse para ela: minha irmã, se eu não voltar, cria meu filho. Miriam Leitão, senhoras e senhores. Não há tempo para mais nada.